Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Caio César é o novo reforço para a ponta do Timão. E Gabriel Paulista aparece no bid e pode estrear amanhã diante do Bragantino. Vamos acompanhar aí as últimas informações do mercado do Corinthians. Tá melhorando os ares mesmo, ela aplaude de certeza quem grava. Opa! Esse é o nosso assunto a partir de agora, porque o Corinthians vem com novidades. Olivia, hoje, 26 anos da conquista do Mundial do Coringão. Aí solta fogo, legal! Bibi! Põe o Corinthians na nossa tela. Ai, Corinthians! Desde que o Transferban caiu, o Corinthians não parou de se movimentar no mercado. Gabriel Paulista foi o primeiro reforço anunciado. O zagueiro, inclusive, já teve o nome publicado no bid. Olha aí, fica disponível para o jogo contra o Bragantino amanhã, em Bragança. O calendário brasileiro é um pouquinho mais difícil em questão, né? Jogos é um em cima do outro, a cada 2 dias tem jogo, então eu já venho me preparando psicologicamente e, claro, fisicamente também. Eu já vinha treinando com Besiktas, né? Então a gente estava em meia temporada, então acho que não vai ser um problema. Então eu tô pronto para, se o Dorival precisar no próximo jogo, eu já estarei pronto fisicamente e vou estar ali para tentar dar o meu melhor. Outros nomes estão chegando na zona leste de São Paulo. O meia Matheus Pereira vem por empréstimo do Fortaleza, com o Timão pagando apenas o salário. Já o lateral direito Pedro Milans chegou ao Brasil ontem à noite. O uruguaio vai passar hoje por exames médicos e deve assinar por 4 temporadas. Aos 23 anos, estava livre desde que deixou o Peñarol. Milans vem para disputar posição com Mateuzinho. E tem gente nova no radar da diretoria alvinegra, o atacante Caio César, do Al Hilal da Arábia Saudita. Os árabes aceitam emprestar o jogador por 1 temporada e pedem cerca de 500 mil euros, um pouco mais de 3 milhões de reais, para liberar o atleta. Agora, os clubes discutem a forma de pagamento. Enquanto o elenco vai ganhando novos integrantes, quem já está no clube se prepara para a segunda rodada da primeira fase do Paulistão diante do Bragantino fora de casa. Na última atividade, o goleiro Hugo Souza não participou por conta de uma virose. Caso não treine com bola hoje, pode ser substituído por Felipe Longo. Ranielli e Yuri Alberto ficaram de fora da estreia no Paulistão, mas já estão treinando com o grupo desde o início da semana. Martínez continua sendo ausência no CT, ainda na Venezuela, resolvendo burocracias do passaporte. Depay segue tratando de edema no joelho. Com a saída de Maicon, quem deve ganhar mais uma vez espaço no time é o jovem volante André. Ele marcou um dos gols na vitória em cima da Ponte Preta por 3-0 e tem sido observado de pertinho por Dorival Júnior. Vamos falar de Campeonato Paulista a partir de agora. Paulista enfrenta o Red Bull Bragantino, mas está se movimentando no mercado. A Lili Nascimento de volta aqui com a gente para trazer as informações dessa movimentação toda do Corinthians. Bem-vinda, Lili. Um beijo. Pois é, Gláucia, toda a preparação do Corinthians nesta quarta-feira para o jogo de amanhã contra o RB Bragantino, fora de casa, né? Red Bull Bragantino que venceu na estreia e o Corinthians também venceu por 3-0 a Ponte Preta. É claro que o Dorival quer manter o resultado positivo. E aí fica aquela expectativa, né? Será que o Gabriel Paulista já vai jogar? Como eu disse em coletiva, ele mesmo falou que já estava pronto fisicamente, ele já está inscrito, então resta saber se ele estará pelo menos ali no banco de reservas nesse jogo de estreia. A dúvida fica pelo goleiro Hugo Souza. Ele não participou do treino na terça-feira por conta de uma virose, então se ele não tiver condições de jogar, aí o Felipe Longo deve ser o titular nessa partida. O Ranielli e o Yuri Alberto, eles estão treinando normalmente com a equipe. A gente lembra que o Ranielli começou a temporada no departamento médico por conta de uma lesão, digamos assim, né, um desconforto no tornozelo que já vinha da temporada passada, mas agora já vem
treinando normalmente, o Yuri Alberto chegou depois, estava em viagem para a Itália, e aí a gente fica naquela dúvida, né, para saber se eles terão condições já de atuarem nesta quinta-feira contra o Red Bull Bragantino, tendo em vista que na estreia contra a Ponte Preta os dois não jogaram. O Garro, ele faz um treino separado, né, treina em alguns momentos com a equipe, depois separado por conta da cirurgia que ele fez no punho, né, então por isso ele ainda não tem condições 100% de retornar aos gramados, e o Memphis Depay ainda não foi a campo. Lembrando que o Corinthians faz o último treino de preparação nesta quarta-feira, então novidades podem acontecer. Bora falar um pouco de mercado. O Caio César, né, o atacante, atua pelos lados do campo. O Caio César deve chegar ao Brasil neste final de semana. O Corinthians acertou aí a contratação dele por empréstimo. O André Hernan deu todas as informações, né, no Fala Fonte também desta manhã. Então foi um pedido do técnico Dorival Júnior a chegada do Caio César. O Matheus Pereira, qual que é a situação dele? Ele em breve deve ser anunciado. Alguns trâmites burocráticos estão no final, né, entre Corinthians e Fortaleza, mas em breve deve ser anunciado também. E aí tem a questão do Pedro Milans. O Pedro Milans chegou no Brasil na noite de ontem, hoje passa por exames médicos e o torcedor fica no aguardo aí para saber quando ele será apresentado oficialmente, quando estará à disposição para entrar em campo também. Então é isso, Glaucia. O Fã de Esportes acompanha ao longo de toda a programação. A gente vai passando como está a preparação do Timão para mais um jogo do Campeonato Paulista. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Lili. Boa sequência aí acompanhando o Corinthians. Hoje tem movimentação também do feminino por lá. Lili em cima de todos os lances. Agora o Corinthians no mercado, já conversamos também outras vezes, né? Tem que fazer um mercado um pouco mais modesto, buscando boas alternativas, boas oportunidades. Assim o próprio Marcelo Paes falou, assim ele disse sobre a vinda do Gabriel Paulista, que era uma oportunidade de mercado, enfim. E o Caio César, um nome que o Corinthians também vai olhar num outro mercado do futebol e trazendo como uma opção aí. Como é que você vê, Dom? Eu gosto muito do mercado que o Corinthians tem feito, Glaucia. Assim, não faz contratações bombásticas no momento que a gente fala de Paquetá, de Gerson, de Almada. Eu gosto muito do mercado do Corinthians porque ele dialoga exatamente com a sua realidade. E às vezes não era tão comum assim, né, de contratações. Tanto que a gente está falando de um time que sai do Transferban. Desde o discurso do Marcelo Paes na sua apresentação, eu acho que ele está materializando aquilo que ele falou. Então o Corinthians, que vai indo atrás das suas necessidades, por exemplo, de um jogador na saída do Michael, como vem o Matheus Pereira, um atacante de beirada, de velocidade, era uma necessidade já há muito tempo no elenco do Corinthians, e o Caio César, acho que ele supre essa ausência. E dentro dessa realidade, jogador que vem sem custos, ou jogador por empréstimo, o Caio César é um atacante promissor que surgiu bem no Curitiba, foi bem em Portugal, no Vitória de Guimarães, mas estava sem espaço no Al Hilal. E no Al Hilal, limite de estrangeiros nas competições, isso torna uma oportunidade interessante. Então acho que é um Corinthians sensato dentro da sua realidade financeira, acho que isso é o principal. E até podendo dar condições melhores para os garotos da base que muitas vezes eram lançados em situações completamente desfavoráveis. Então você vê um André que está surgindo bem, acho que ele também vai ganhar mais espaço e é uma alternativa para um elenco que precisa de opções e que também não dá para você gastar tanto assim. Então o Corinthians, para mim, ele está indo bem porque ele contrata jogadores interessantes e que dialogam com a realidade financeira do clube. A coerência com o discurso, né, Dom? Que o Marcelo Paes chega dizendo, olha, nesse primeiro momento é buscar jogador sem onerar a folha, jogadores que não vão trazer mais dívida. Então, no caso do Caio César, por exemplo, se chega, tem dificuldade de adaptação ou não é útil para o time, não se encaixa nas ideias do treinador, é só pagar os salários, 1 ano de empréstimo, depois ele volta e está tudo certo. Não fica uma herança maldita para futuras gestões. Então vejo prudente esse tipo de movimento e é bom também que o Corinthians rompe um pouco com aquela megalomania da gestão do Augusto Melo, né? Nessa altura da temporada se falava em Gabigol, em Balotelli, em jogadores de impacto, tudo bem, trouxe o Memphis, mas o custo do Memphis também hoje é questionado. Durante a gestão Augusto Melo, a dívida do Corinthians seguiu aumentando, então por tudo isso eu vejo também como uma necessidade de ruptura dessa ideia e hoje, até pelo elenco que o Corinthians já tem, dá para fazer esse tipo de movimentação sem onerar folha, sem gerar dívida e ao mesmo tempo gerando opções a mais para o Dorival Júnior. São Paulo também entra em campo amanhã pelo Campeonato Paulista. No chat também para vocês dois, essa eu acho que vocês estão mais em cima, se o Cauã Diniz vem pro Corinthians, mas já vai responder. Vamos falar da exclusiva que demos ontem à noite, informação exclusiva do Fala Fonte. O Corinthians chegou a um acordo para contratar o atacante Caio César
ponta direita do Al Hilal de 21 anos, empréstimo de uma temporada com opção de compra. Ô André Hernan, vamos dar mais detalhes sobre isso e explicar um pouquinho sobre essa transferência? Até porque foi uma... Aí, ó, temos os reforços do Corinthians para a temporada, um lateral direito, que era a prioridade, ainda tem a questão de um lateral esquerdo que o Corinthians procura, contratou um zagueiro, um meio-campista e um atacante. E só para dar um spoiler de uma informação que eu quero dar também aqui, que eu quero passar para vocês, o Inter tem conversas com o Angileri, tá? Opa, isso é informação. Só para falar de busca pelo lateral esquerdo do Corinthians, o Inter tem conversas. Ontem eu apurei isso e me garantiram que não está nem encaminhado nem próximo de fechar, mas há uma conversa em curso do Internacional com o Fabrício Angileri, campeão pelo Corinthians, Paulista, Copa do Brasil e tal. Muita gente associa ao Fabinho Soldado e de fato o Fabinho Soldado conhece o Angileri, só que essas conversas elas aconteceram, tipo, teve um approach inicial do Inter com o Angileri e aí depois essa conversa ainda não evoluiu. Ainda não evoluiu. Ela ainda não evoluiu, então aconteceu um primeiro papo, foi positivo e tal, mas ela ainda não partiu para proposta, números e tal. Ela está agora assim, tipo, a fonte, abrindo aspas para a fonte. Falamos uma vez e depois não falamos mais. Tá lá. Mas e a renovação do Angileri com o Corinthians? Porque o contrato, ele está sem contrato agora, ele está livre no mercado, na teoria. Teoricamente livre. Tem alguma questão que ainda pode acontecer? Tá andando ou é mais provável que ele saia? Pelo que você sente conversando assim? Então, tinha uma conversa muito bem alinhada quando era o Fabinho Soldado, era executivo do Corinthians. E aí depois o Corinthians o que fez? Focou na Copa do Brasil. E aí como a Copa do Brasil se estendeu o calendário até o dia 21, o período entre Natal e Ano Novo ficou assim curto para o Corinthians resolver todas as negociações. Porque o Corinthians travou tudo, assim, no sentido de não vamos conversar com mais ninguém sobre renovação, nem Thales, nem Maicon, nem Romero, nem Angileri, tudo parou porque o Corinthians focou na final da Copa do Brasil. E aí a coisa acabou ficando um pouco arrastada com o Angileri. Acabou ficando um pouco arrastada a conversa e aí até que deu uma certa travada. Então, assim, hoje não dá para dizer que tá avançado e tal. Tanto que o Corinthians olha e tem recebido muitas ofertas, muitos jogadores estão sendo oferecidos na posição de lateral esquerdo. Posso, não é desmentir uma informação, mas informar algo aqui, no caso, que o Pochettino foi se falado nas redes sociais sobre um suposto interesse nele, meio-campista argentino que defende Fortaleza. Bom jogador. Mas eu conversei com uma fonte do Corinthians que me garantiu que não está no radar nesse momento. Não é um nome avaliado, o Corinthians gosta, mas não vai investir na contratação dele. Então, pode ser que tipo, no final da janela o Corinthians tente, mas não é um jogador que o Corinthians vai tentar agora e vai buscar uma contratação. Mas... Associaram muito o nome do Pochettino ao Marcelo Paz. Que vem movimentando. Porque foi ele quem trouxe pro Fortaleza a pedido do Vojvoda na época. Sim. Eu me lembro de ter acompanhado essa apuração. E ele chegou grande, chegou com uma expectativa, ele desempenhou muito bem. Sim. É a mesma coisa do Fabinho Soldado com o Angileri. E o Félix Torres, talvez. E o Félix Torres, talvez. É aquela coisa, o executivo conhece, então é ele que está fazendo o movimento. E no caso do Corinthians, como você bem informou, obviamente, se o Corinthians decidir ir para cima do Pochettino, o Marcelo Paz vai ser um cara que vai chegar muito fácil ali, porque ele conhece o jogador. Mas hoje, assim, de fato, é um nome na lista, é um nome numa lista de reforços, mas não é algo que está em curso. Exatamente. Até a Lucy Alves comentou assim, Marcelo Paz é com certeza a melhor contratação do Corinthians. O Hernan, já vou passar para o Bruno Andrade perguntar do Lucas Ferreira, um cara que o Corinthians queria, mas não vai avançar. Mas do Caio César, tirar uma dúvida das redes sociais que perguntaram muito no seu Twitter, no meu X, se esse empréstimo do Caio César ao Corinthians, o Corinthians vai ter que pagar alguma taxa. Não vai, né? Zero. Vamos abrir aspas para a fonte. Eu gosto disso, é importante. Vamos lá. Lembrar que o Corinthians é um ano de empréstimo com opção de compra e o Corinthians vai pagar os salários, né, Hernan? Então, abre aspas. Abre aspas para a fonte. Ele vem de forma gratuita com o Corinthians assumindo o salário e depois, ao final do empréstimo, a opção de compra, fecha aspas. Fonte do Corinthians cravando que o empréstimo é gratuito, não vai pagar nada, o Corinthians vai pagar o salário. E olha que coincidência, né? A gente estava falando da história do Marcos Leonardo no São Paulo, o Corinthians consegue
né, um baita negócio. Porque árabe, a gente sabe, vamos falar o português claríssimo aqui, árabe não é trouxa. Sim. Árabe tem dinheiro, mas não rasga dinheiro. Então não iria simplesmente, beleza, só porque é o Corinthians ou só porque o Caio César é bonito e tal, vamos emprestar. Não, existe todo um planejamento. Sim. A opção de compra está lá. O Corinthians conseguiu esse empréstimo gratuito, o que é uma vitória. Mas obviamente que não dá para comparar a operação que se fazia do São Paulo com o Marcos Leonardo, porque o Marcos Leonardo está num outro patamar do Caio César, né? Sim. O Caio César é um jogador jovem, o Marcos Leonardo também, mas o Marcos Leonardo tem mais nome do que o Caio César. Ele veio com mais peso. Ele veio depois de vir para o Benfica, de ter saído do Santos, aquela coisa toda. O Caio César é um jogador que busca espaço e que me parece ser muito útil para o Corinthians e pode vingar no Corinthians. Concordo. O Johnson comentou aqui no chat. Eu imploro que, caso tenha uma notícia decente do Palmeiras, por favor, falem. Mas vamos falar ainda do Corinthians, que temos alguns detalhes aqui. Temos o Alan também. Mas o Bruno Andrade, ontem eu e você soltamos uma notícia na ESPN Brasil que o Corinthians ele sinalizou com uma oferta de empréstimo pelo ponta Lucas Ferreira, aquele mesmo ex-São Paulo que está no Shakhtar da Ucrânia. Mas a negativa foi rápida até logo de cara, assim, porque o Shakhtar não quer negociá-lo, é isso, né? Exato, aliás, o Shakhtar não quer negociar nem ele e nenhum jogador importante, dá até para dizer que nenhum jogador. Eu converso frequentemente com um português que trabalha na estrutura do Shakhtar, e assim que você teve essa primeira informação do interesse do Corinthians, ele prontamente mexeu ali aqui e me respondeu: o Shakhtar não vende ninguém. O CEO do Shakhtar fechou a porta para qualquer negociação, então seguramente o Corinthians bateu a porta, talvez em simultâneo com a negociação do Caio César. Aliás, golaço ontem nosso, de vocês, sobretudo com o Caio César, confirmadíssimo. Logo mais aí chega o Brasil para reforçar o Corinthians. Fazendo um pequeno parênteses, votando na enquete, eu já votei no chat ali, mas voto agora também em forma de palavra. Eu acho que, por enquanto, a principal contratação é o Caio César. Conheço muito bem ele aqui do futebol português, do Vitória. Não à toa, Jorge Jesus o contratou lá atrás para o Al Hilal. Jorge Jesus hoje treinador do Al Nassr, mas levou o Caio César para lá. E o Jorge Jesus, claro, também pode errar no mercado, como todo treinador faz parte, ou scout, ou dirigente, mas o Jesus geralmente mais acerta do que erra no olhar. E ele contratou e quis muito o Caio César. Então eu acho o Caio César bom jogador. O Gabriel Paulista, fosse o Gabriel Paulista de 5, 6, 7, 8 anos atrás, aí sim, esse Gabriel Paulista, com todo respeito, é muito bom jogador, mas o perfil é uma incógnita em relação à qualidade, não à qualidade, mas, enfim, ao momento. O Pedro Milans, muito honestamente, conheço muito pouco, seria injusto da minha parte. O Matheus Pereira, gosto, mas não acho um absurdo. Então, por enquanto, a grande contratação do Corinthians, é o Caio César. Mas passa a bola para você, Felipe, porque você tem mais informação, mas do meu lado é para falar isso, que o Corinthians de fato buscou o Lucas, só que o Shakhtar fechou a porta, não só para ele, mas para todos outros jogadores importantes. E lembrando, são 11 jogadores brasileiros no time principal do Shakhtar. A legião continua forte de brasileiros no time ucraniano. Então a gente fala também de alguns atacantes ali, é o Cauã que o Flamengo queria, Cauã Elias, isso que o Flamengo queria, então, queria, mas não ia avançar definitivamente, então pode ser que assim, o clube que quiser contratá-lo não vai ter facilidade. Falando do Lucas Ferreira, foi isso mesmo, o Corinthians tentou empréstimo, sinalizou com uma oferta ali ao Shakhtar, o Shakhtar fechou as portas e se fosse negociá-lo, seria acima dos 10 milhões de euros, valor que pagou ao São Paulo para tirá-lo no meio do ano passado. Então, reforço que não vai pintar no Corinthians nesse momento. Não sei se a produção ainda chegou com as imagens do Pedro Milans, que ainda não temos imagens, que ele chegou ontem no aeroporto de Guarulhos para assinar com o Corinthians. Informação que também é exclusiva, que demos aqui na ESPN Brasil. Mas, André Hernan, você e o Bruno Andrade podem me atualizar melhor dessa questão do Alan, que perguntaram aqui no chat. Muita gente perguntando do Cauã Diniz, volante do América Mineiro, que interessa ao Corinthians, mas os dois ainda estão nos detalhes. Mas o Bruno Andrade, Alan no Corinthians é uma possibilidade que ainda está sendo conversada, né? Até pra gente atualizar o fã do esporte que está perguntando. Tem alguns detalhes ainda a se percorrer, não é? Tem, exatamente isso. Alguns obstáculos ali. Por enquanto, não é uma negociação fácil. O Flamengo ainda tenta entender o melhor caminho para o Alan, que não custa lembrar, não faz parte dos planos do Felipe Luiz. O Corinthians continua interessado, já apresentou pelo menos ali um esboço de proposta por empréstimo para ter o jogador ali pelo menos por uma temporada. Talvez eu surpreenda agora o Hernan e você um pouquinho, mas conversando mais cedo, poucos minutos antes de começar a nossa live, do lado do jogador continuam não me descartando totalmente o São Paulo.
Claro que o Corinthians, até pelo momento, troca de diretoria, o São Paulo numa crise profunda institucional, tática, técnica, etc, etc, etc. É um caminho mais complicado, até porque depois o Flamengo tenta insistir muito no Marcos Antônio e o São Paulo não quer colocar na jogada e por isso caiu um pouco essa negociação com o Alan, enfim, nunca vou lembrar o nome correto, desculpa, são tantos anos já longe do Brasil que é Alan, etc. Mas o Corinthians continua em cima, não dá para dizer que está descartado, porque o Corinthians tem ali a oferta, propostas, a conversa mais bem trabalhada com o Flamengo. Mas do meu lado aqui, não sei se o Hernan depois quer complementar, mas continuam me dizendo para, por enquanto, não descartar na totalidade o interesse do São Paulo, até porque o São Paulo foi o primeiro a procurá-lo, o Alan chegou a dar sim ao São Paulo, a se posicionar positivamente com a negociação, só que até então não houve um acordo entre clubes que, convenhamos, é o mais importante nesse momento. E aí perguntaram aqui no chat, o Tavim, acho que esse é o nome dele, com a chegada do Caio César, Hernan, o Corinthians vai parar de contratar? Eu acho que ainda não, né? Foram 4 nomes, Gabriel Paulista, Matheus Pereira. Não, tem mais gente aí que o Corinthians está de olho. Mas até para ataque também, meio campo ataque, não é isso? Então tem mais nomes que vão chegar aí, né? Tem. O Corinthians vai fazer... já fez 4 contratações, né? Foram 4, né, que a gente mostrou. Gabriel ali. Paulista, Matheus Pereira, Pedro Milans e Caio César agora, falta assinar só. O Corinthians deve mais uma, no máximo 2, para fechar aí esse ciclo de contratações. Então vamos falar de Palmeiras. As primeiras rodadas de negociação entre Corinthians e Al Hilal pela transferência do atacante Caio César foram produtivas e os clubes avançaram por um acordo. Os sauditas aceitaram emprestar o jogador por uma temporada e o Timão está confiante na contratação. Para liberar Caio César, o Al Hilal pede 500 mil euros, cerca de 3,1 milhões na cotação atual. O Corinthians priorizava uma transferência sem custos, mas já está disposto a investir para ter o jogador. Agora as partes discutem as formas de pagamento, com o Timão tentando alongar a quitação do acordo. Caio César tem contrato com o Al Hilal até o meio de 2028, mas vem sendo pouco aproveitado e busca ter mais oportunidades. O atacante disputou apenas 6 partidas como titular na atual temporada, iniciada em agosto do ano passado. Revelado pelo Coritiba, Caio César passou pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, antes de chegar ao Al Hilal. No ano passado, o Corinthians já tinha buscado a contratação do atacante, mas não avançou nas negociações por causa do transfer ban e também falta de acerto com o Al Hilal. Até o momento, o Timão tem 3 reforços acertados para 2026. O zagueiro Gabriel Paulista, o meio-campista Matheus Pereira e o lateral direito Pedro Milans.